É isso que nós vamos acontecendo na nossa vida. A vida é cheia de coisas, é cheia de, como disse, tem a morte, tem os ciclos da nossa vida. Temos momentos alegres e temos momentos que são tristes para nós. Temos momentos de grande alegria, de grande prazer, e temos momentos de grande sofrimento. Isso simplesmente faz parte da vida. Qual é o diferencial? Por que parece que uns sofrem mais do que os outros? Por que parece que uns são mais alegres do que os outros? Essa resposta vai estar na sua percepção, na sua fé, sabia? Isso vai realmente mudar o seu modo de viver. Olha só, esta semana, uma irmã aqui da igreja pediu oração por uma amiga sua, que descobriu um câncer, uma doença muito grave. Então, nós oramos, essa pessoa foi até o médico, fez aquela quimioterapia, aquele tratamento. Eu não sei direito a história, mas não vem ao caso, agora é só um exemplo que, se não foi exatamente assim, poderia ter sido. E daí o médico falou, bom, agora está sob controle o câncer, fique tranquila. Agora tem que orar, porque ela está em depressão. Olha como que é. Está vendo? Para uns seria motivo de alegria. Nós temos um irmão aqui que trata um câncer de pele e está sempre feliz. Está sempre... Nem, se você falar que o irmão tem câncer, não tem, ele está sempre alegre. Mas ele tem um câncer de pele já faz alguns anos, faz tratamento, de vez em quando ele pede oração. Hora que eu vou lá fazer uma cirurgia, ele fala, já fez, já estou bem. Como é que pode? É a mesma doença. Umas pessoas encaram de um jeito e outras de outro jeito. Então, eu quero estudar hoje com os irmãos uma parte, eu vou ter que dividir essa mensagem em alguns pedacinhos, tá bom? Mas eu já estou reservando aqui uns espaços, vai demorar um pouquinho, mas eu vou começar, não vou ler o livro inteiro, hein? Nem a série de mensagens que eu pensei, não será do livro inteiro, mas hoje eu quero dar uma boa introdução no livro de Jó. Vamos abrir lá em Jó, capítulo número 1, Jó, capítulo número 1. Eu vou ler o capítulo inteiro, então 22 versículos, mas eu vou ler aqui, irmãos, porque eu vou falar dele, tentar ser bem breve, mas eu vou falar de Jó, capítulo 1. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão,
somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Então, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 topas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e filhas, comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Até aqui, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia e por todos os problemas e alegrias que passamos nesta vida. Nós estamos hoje aqui, Pai, declarando que nós queremos te adorar sob quaisquer circunstâncias. Talvez, Pai, algumas pessoas aqui estejam sofrendo, ou algumas pessoas estejam extremamente alegres. Talvez algumas pessoas estejam tristes por seu sofrimento, e talvez algumas pessoas estejam extremamente alegres por sua prosperidade. Eu te peço que hoje, Pai, ambos os grupos possam olhar as circunstâncias do ponto de vista da fé e do ponto de vista teu, para que nós possamos andar sempre nos teus caminhos. Ensina-nos nesta noite, Pai, e que haja conversão, arrependimento, pessoas que se entreguem totalmente a Cristo, pessoas que têm que tomar decisões, que hoje possam tomá-las, Senhor Deus, de forma, Pai, a continuar, ou a entrar, ou a voltar a andar no teu caminho. É o que te peço em nome do caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, então. Vamos começar, Jó, como eu falei, e vamos começar pela primeira pergunta. Quando vocês ouviram falar aí, né, que eu vou fazer 30 anos aí de pastorado, e logo que eu fui consagrado por essa igreja, estava falando com outro colega, com um pastor. Ele falou assim: olha, algumas coisas de teologia, né, não concordo, a gente estava falando, e ele me assustou, ele disse: ó, eu acho que Jó nem existiu. Eu falei: não. Ele falou assim: não, eu acho que é uma parábola. Aí aquilo, né, eu falei: não, peraí, esse negócio aí. Aí eu fiquei meio indignado, né, falando: que negócio é esse? Né? Na época a gente usava uma expressão, né, fiquei cabreiro, gira de 30 anos atrás, hein? Fiquei cabreiro, falei: esse negócio como não existiu? Irmãos, olha, vamos lá. Jó existiu, hein? Por que existiu? Porque, irmãos, pensa bem, quando você fala que alguém existe, tem que pensar no resto. Eu vou para alguns textos hoje, voltando para Jó capítulo 1, hein? Mas, por exemplo, o profeta Ezequiel, que existiu, falou de Jó. E olha o que ele fala. Eu vou lá para Ezequiel e vou voltar para Jó. É só um exemplo, né, para firmar naquilo. Ezequiel, no capítulo 14, olha o que Ezequiel fala a respeito de Jó. Ezequiel, capítulo 14, no versículo 14,
o Senhor Deus, através do profeta, diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, que existiu, Daniel, que existiu, e Jó, que existiu, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Não, irmãos, peraí. Se não existe Jó, então Daniel também não existe. Não, então Ezequiel também não existe. Então Noé não existiu, não, existiu sim. Sabe, irmão, Jó existiu. Porque ele é contado como um relato bíblico. E Tiago fala, lembra, não vamos chegar no texto lá, ouvisse da paciência de Jó. Não. Então, primeira coisa, vamos estabelecer assim. Hoje nós vamos saber, até por esses textos, Jó existiu. Mas se você não concorda, não briga comigo. Quando você encontrar com Jó lá no céu, você fala, você não existiu. Fala, tá bom, mas eu estou aqui. Então, você fala com o inexistente lá, porque eu acho que vou encontrar Jó lá. Poxa vida. Mas é a primeira coisa para nós estudarmos. Depois que nós já vimos que Jó existiu, nessa perspectiva, vou voltar para a sua descrição aqui, né? Olha, este homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O que é isso? Isso é um currículo impecável, irmãos. Era um homem acima de quaisquer suspeitas, do ponto de vista moral, ponto de vista humano. Você vê que aqui vai falar que dentre os bens que ele tinha, ele era um dos grandes do Oriente. Não fala que era o melhor, mas era um dos grandes. Mas, do ponto de vista de bens, perdão. Do ponto de vista de moral, o Senhor Deus diz no verso 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, ó meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então ele era o único. Como é que ele fazia isso? Irmãos, Jó é alguém que, os teólogos acham, os estudiosos, que foi o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Parece que é algo quase que unânime disso, sabe? Que ele foi um dos primeiros livros. Então, como ele não menciona a lei, não menciona o povo de Israel, talvez ele tenha sido antes até da lei, antes de Moisés, tudo isso. Então, vamos pensar, lá no Oriente que ele estava, e Deus fala que ele era corretíssimo. Aí você vai lembrar que para uma pessoa ser correta, não é do ponto de vista humano, sempre tem que ser do ponto de vista de Deus. Então você pega algumas, nós temos um visitante aqui, eu vou brincar com o seu nome, só brincar, tá? Alexandre, um grande para os homens, é um grande homem, se você pegar do ponto de vista moral, não é um grande homem não, cruel. Então peraí, então, tem que pensar, qual é o padrão? Como é que Jó conseguia ter este padrão? Porque no Novo Testamento já vai falar para a gente ter que fugir da aparência do mal. E sabe o que Jó falou? Eu vou lá no capítulo 31, de Jó. Eu já volto para vou ficar passeando na Bíblia, mas eu volto sempre para o texto aqui, tá? Jó 31. No verso 1, ele diz, fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Então, não é que ele nunca traiu, ele fala, eu não quero nem olhar para outra mulher. Numa época que nós sabemos onde a pessoa poderia ter mais de mulheres, ele não queria. Ele tinha um padrão do Senhor. E se pensar assim, você fala, olha, poxa, quase sobre-humano, não é? É. Mas eu quero te falar uma coisa hoje. Existe alguém, ou existiu e existe alguém melhor do que ele. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Não bastava Jó. Deus se fez carne e habitou entre nós nessa forma humana, como Jesus Cristo, que a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então você poderia falar, não consigo alcançar o padrão de Jó, mas olha que interessante, tem alguém melhor que Jó que você pode alcançar, que é Cristo. Por quê? Porque Jó ele não consegue te dar a força dele com o exemplo, porque só o exemplo não te basta.
O que Deus faz? Ele manda um Jó à enésima potência, que em termos humanos, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, que além de ser melhor do que Jó, claro, milhões, sei lá, infinitamente melhor do que Jó, ele ainda te permite ser como ele. Porque quando você aceita Cristo, você se torna um cristão, pequeno Cristo, e você pode fazer isso. Como que você faz? Você para de ficar nessa angústia do pecado, porque senão você vai ficar, o que eu faço? O que eu faço? Não faz nada. Aceita Cristo e entregue-se a Ele. E aí está resolvido. Pastor, a minha vida moral vai mudar? Vai, só que você continuará sendo tentado. Só que daí você tem uma nova força. E você vai ver que lá atrás foi isso que Jó fez. Nós vamos pegar lição por lição. Primeira coisa, eu vou te pedir que você pense comigo. Que aliança que eu tenho com o meu corpo? Nós estamos vivendo hoje uma época de um filósofo, dentre muitos, chamado Epicureu. Os epicuristas diziam que, olha, já que a vida vai acabar aqui, então eu vou viver e tudo me é permitido. Quando você pega os filósofos gregos, você tem que pensar o seguinte: para os filósofos gregos, a maioria deles pensava no mundo de ideias, no mundo espiritual e no mundo material. E para eles toda a matéria, inclusive o corpo, era zero, era ruim. Então você podia fazer tudo com o corpo, porque ele já era ruim. Não foi assim que Deus nos fez. Nós não temos um corpo e uma alma separado e um espírito separado. É tudo um só. É tudo um só, irmãos. Eu sou um só. Não tem metade minha lá e metade, 1 em 3 ou 1 em 2, depende do que você crê. Não, eu sou um só. Então, vou pegar essa parte que você vê, que é o seu corpo. O que o seu corpo obedece hoje? Queira ou não, você fez uma aliança com ele, sabia? Você fez uma aliança com o seu corpo. Se você quer se entregar ao trabalho, 20 horas por dia, 15 horas por dia, não tem problema. Você fez, não tem problema no sentido de que é um direito que você tem, mas você fez uma aliança com o seu corpo. Olha, corpo, você vai trabalhar, porque eu quero que você trabalhe. Se você é uma pessoa que quer ir gozar os prazeres desse mundo, viver nas festas, também é um problema seu. É uma aliança que você fez. E o corpo, o problema é que às vezes, o corpo, ele não... a parte dele não é muito boa. Não muito boa. Eu conheço uma pessoa, eu tenho mais de 60 anos e ele já tem 70. Mas no passado ele fez uma aliança com o corpo dele. Ele nem sabe disso, mas ele fez. Sabe qual era a aliança dele? Eu vou beber. Eu vou beber porque eu tenho prazer na bebida. E quando eu ficar velho eu vou continuar bebendo. Só que ele esqueceu que o corpo não fez aliança com ele. E agora ele está definhando. Agora vem os problemas. Então, vou falar com você que é jovem. Cuidado. A aliança que você fizer com o corpo, nem sempre o corpo vai aceitar, hein? Temos outros. Recentemente vimos pessoas morrerem de diabetes novas. Bem novas. Por quê? Fizeram uma aliança com o corpo, sem saber. Eu vou comer o açúcar que eu puder, não vou me preocupar com a insulina, vou comer e vou viver a vida. O corpo falou, tá bom, só que você não esperou o corpo falar. O corpo falou, não. E ele acabou perdendo a vida. Então, para um minutinho, um segundo, alguns segundos só. Hoje, qual aliança que você fez com o seu corpo? Trabalho, prazer, estudo. Qual aliança? A aliança de Jó não era ficar cego, era enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Essa foi a aliança dele. Porque lá na frente, não vamos chegar agora aqui, numa outra mensagem eu vou chegar, ele diz, eu sei que meu Redentor vive. Então, ele estava já pensando qual aliança que ele fez. Então, ele não fazia tudo aquilo, não é porque ele queria ser monge, nada disso. Ele simplesmente fez uma aliança com o corpo dele, debaixo da grande aliança que Deus fez com o homem. Que era, fez o homem puro,
para viver num lugar puro, chamado Jardim do Éden. O homem decaiu desse jardim, foi expulso pelo pecado, e agora veio Jesus Cristo e restaura esse homem para lá. Então, se você fez uma aliança do ponto de vista de Deus, veja se você contou para o seu corpo isso, hein? Ô pastor Nil, quando você fala, hoje de manhã você falou, você decidiu vir para a igreja, é uma decisão. Às vezes fazemos uma aliança com o nosso corpo. Vamos dormir. Tudo bem, e sabe de uma coisa? Desculpa a gíria aqui, ó, esse pilantra do corpo aqui, ele gosta. Sabe o que esse corpo gosta? Esse corpo gosta de açúcar, gosta de gordura, gosta de fazer exercício nada, gosta de ficar deitado. Eu vi uma vez um médico com mais de 70 anos, falou, eu corro todo dia. E daí ele disse assim, eu desconfio das pessoas que falam, ai, se eu não for para a academia, se eu não correr, ele falou, eu nunca tive vontade disso, eu vou porque eu preciso. Que vontade de academia? Eu quero é ficar na praia, comendo aqueles petiscos lá da praia, é isso que eu quero ficar correndo nada. Ah, pastor, que prazer correr 50 quilômetros, meu. Ó, vou brincar com vocês, hein? Dá a minha parte em pizza, vai. Vai, pode correr aí. Ô, pastor, você não sabe como é gostoso andar na bicicleta. Me dá esfirra e quibe, meu filho. Vai você correr. Só que essa aliança, a sua aliança, você que corre, você que faz exercício, é melhor do que a minha. Que eu vou sofrer mais. Então agora, sabe o que aconteceu? Passou dos 60, ó eu procurando academia agora de novo. Sabe o que o médico falou para mim? A sua aliança não deu muito certo não, hein? E aí, irmãos, ó, como hoje de manhã, né, foi o dia de confessar os pecados, o pastor Ney confessou, também vou confessar o meu. Fui lá no nutricionista. Aí falei para ela, não consigo. Ela falou, por quê? Eu falei, a senhora mandou colocar uma colher de arroz, filha. Você acha que eu vou conseguir comer com essa gordura toda? Ela fala, por isso o senhor come para alguém que está pesando quase 100 quilos. O senhor tem que comer alguém de 70. Eu falei, mas esse daí não está certo. Eu vou traduzir o que ela falou. A sua aliança, o seu corpo não aceitou. Seu açúcar está subindo, o colesterol está subindo, para de comer e maltrata esse corpo. Ai, ai, ai. Cuidado com a aliança que você fez com o seu corpo, hein? É a primeira lição que a gente tem. Mas vamos continuar. Nos versos seguintes, no verso 2 até o 5, vai dizer assim, e nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Não, ele era o maior mesmo, perdão, falei que era um dos, não, ele era o maior. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E aí, vamos pensar aqui no Tiago e Patrícia. Eles apresentaram o bebê. Cuidado, é isso mesmo, está cuidando da sua família. Jó tinha esse exemplo, outra lição que ele nos dá. Cuidava da sua família. Tem coisas, irmãos, que nós temos de tomar cuidado para não nos arrependermos. Às vezes fazemos coisas com ótimas intenções. Então você pode estar trabalhando muito, como eu falei, você pode estar querendo dar bens materiais para os seus filhos, mas não esqueça da parte espiritual. Não se esqueça. E aí a segunda pergunta, a primeira foi da aliança do meu corpo, é como eu estou cuidando da minha família? E aí, você tem que ser sempre prático. O que Jó fazia? Olha o que ele faz. Levantava de madrugada. Não para ver se os filhos estavam bem, não para multiplicar os seus bens. Não. Ele levantava e fazia holocausto, oferecia sacrifício, que era a forma da época de você consagrar ou pedir perdão a Deus. Era assim que funcionava, nos sacrifícios.
Todos faziam holocaustos, sacrifícios. Então, ele fazia isso porque ele dizia, se os meus filhos pecaram e não ofereceram, eu sou o sacerdote do lar, eu vou cuidar deles. O que você está fazendo espiritualmente para os seus filhos? Já vou dizer, não é a melhor escola. E vou até mais longe, mas é uma escola cristã, também não vale. Não vale. Isso é bom, mas não é isso, hein? É você dar a você mesmo, dar-se, entregar-se por sua família. Você fazer o progresso espiritual da sua família. Fazer com que a sua família entenda que o bom são os valores espirituais e não os materiais. É isso que você está fazendo? Jó nos ensina isso. Será que eu estou fazendo isso? Eu fiquei pensando, Jó, irmãos, ele podia ganhar um prêmio Nobel de honestidade. Mas você tem prêmio Nobel de honestidade? Olha, eu não sei se tem, mas se tiver, não tem candidato também, né? A gente não consegue. Só tome cuidado se você não está zelando da parte espiritual da sua família. E não estou falando só para os homens, hein? Falo para as mulheres também. Então, por exemplo, vou voltar a fazer a propaganda que eu fiz pela manhã. Terça-feira teremos um culto aqui para as mães orarem pelos seus filhos. Não que aqui seja o melhor lugar, ou o único lugar. Melhor é bom mesmo, mas você está vindo? Esse é um culto que não te diz respeito? Não seria bom você pensar em orar para os seus filhos? Não seria bom você vir aqui e saber que outras mães estão preocupadas com os seus filhos? Não, dá uma olhada ao nosso redor. Pensa que é só nessa igreja? Pastor Neil, comento. Falo, Pastor Neil, está vendo a sociedade, as notícias? Ele está aqui em Vila São José. Constatamos isso na última eleição. Na última eleição teve irmãos aqui que começaram a falar sobre política. Eu falei, irmão, para com isso. Vota quem você quiser, para. Mas daí começou a polarizar dentro da igreja. Não pode, irmãos. Então o que você vê aí fora, você vê aqui dentro. O que você vê aqui dentro reflete lá fora. O que nós estamos vendo hoje? Jovens declarando-se ateus, jovens se querendo se desvencilhar da instituição igreja. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Olha, minha mãe é crente, mas ela tem uma frase que é bem interessante, hein? Às vezes ela fala agora e fala, Deus sabe, mas não fala pra gente. É verdade. Deus sabe, mas não fala para a gente. Quando você está numa igreja, você tem um grupo de irmãos que podem te falar, olha, esse caminho está errado. Mas quando é você e Deus, ou você vai ler a Bíblia muito, ou você vai começar a julgar as coisas de acordo com o seu jeito. Esses dias eu falei para os irmãos já, né, eu vi uma pessoa, um desses pastores famosos aí, dizendo assim, eu não acho nem que Deus vai mandar ninguém para o inferno, porque eu não mandaria Deus, meu filho para o inferno. Não, quem disse que Deus está pensando com a sua cabeça? Quem disse? A Bíblia, e aí, quase, ele não falou isso, mas eu fiquei feliz porque ele deu a entender que isso é loucura. Eu falei, isso, a palavra era essa, loucura, porque o Evangelho é loucura, a loucura da salvação. Não tente colocar Deus no seu pensamento. Simplesmente o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E se eu não entender o que Ele fez? O problema é meu, não é dele. Sempre o problema é meu. O problema não é mais, é da. Infelizmente, no nosso país, desde a minha época já, começamos a parar de servir o exército. E daí começamos a parar de obedecer. E quando para de obedecer, para de ter disciplina. Irmãos, disciplina é uma das melhores coisas da nossa vida. Você que faz academia aí pode ver. Chega lá e fala assim, hoje eu quero fazer, pessoal, preciso começar a acostumar com esses negócios, mas olha, por favor, eu preciso de um fone de ouvido, porque quando eu vou aquelas músicas, eu falo, isso aqui não vai dar certo para mim, não. Não, negócio de música não vai, irmão, eu sinto mal com esse negócio dessas músicas, mas eu vou ver se eu faço uma academia assim como é que se fala aquele negócio? Teleaula, deve ter, não tem uma que é teleaula, você fica na minha casa, né? É que eu não vou fazer, mas daí vai ser bom, porque eu vou fazer minha academia com milkshake do lado, né, para ficar mais confortável, comer uma pipoquinha. Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto aqui,
Irmãos, pense bem, eu preciso da disciplina. Quando você vai na academia, você fala assim, hoje eu quero fazer braço. Aí você faz um mês, eu quero, está na hora de fazer perna. Não, mas eu quero braço. Rapaz, está na hora de fazer a perna. Porque senão você vai ficar um negócio desse tamanho aqui, fino aqui, você não vai ter força nas pernas para segurar o que você está colocando em cima. Então tem que ter disciplina, tem que ter um método. O que Jó está nos ensinando é que tem que ter um método. Então o método dele é, eu vou levantar de madrugada, vou sacrificar para os meus filhos. Ele fez tudo isso, irmãos, e olha, uma coisa que você vai, eu e você, porque isso me assustou quando eu preparava a mensagem. Dá uma olhada nesta parte aqui. Quando nós estamos até aqui, Jó fazendo sacrifício, tudo bem. Aí acontece alguma coisa que ele simplesmente não sabe. Verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que Jó não sabia é que as coisas que você faz aqui têm um reflexo espiritual. Já notou que a fama deste homem chegou no céu? Agora, a pior notícia para você, não chegou no céu porque ele era bom. Chegou no céu porque Deus é Deus e a sua fama também chega. Você não precisa ser o melhor do mundo, hein? A sua fama chega. Você não precisa ser o pior do mundo. A sua fama chega. Porque o Senhor... Fama é aquilo que as pessoas sabem a nosso respeito. E o Senhor Deus sabe tudo do nosso respeito. Tudo. Tudo. Não é? Eu não sei qual palavra seria mais que tudo, tudíssimo, sei lá o que você quiser falar. Por quê? Porque a Bíblia usa uma palavra, eu sei que tem umas traduções diferentes, mas eu vou pegar aqui, Hebreus capítulo 4, verso 13. Vamos lá. Hebreus 4, 13. Deixa aí que eu já vou ler, se você chegar aí, tá? Eu vou ler como diz uma tradução aqui, ó. A NVI, não tem problema, tá? É só o jeito que ela fala. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo bem, olha, eu não sou tradutor, não entendo nem de grego, mas eu quero pegar uma tradução clássica aqui. Nós usamos, né, a Almeida Corrigida, a Fiel. Vamos lá. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, aí é diferente. Não é só que está descoberto. Não. Uma coisa que você fala, isso está patente, quer dizer, com todos os ângulos que eu analiso, isso é uma verdade, inclusive o método. Quando você vai registrar um invento, então imagina aqui, olha, vou brincar aqui, quem estava na foto hoje, Marisabel, Marcos, sei lá, um de vocês, ó, inventou uma máquina fotográfica que consegue tirar foto do pensamento. Vai esvaziar a igreja, mas você vai te inventar essa foto. Você tem que registrar no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vai registrar, você vai ter a patente. Lá vai dizer como que ele fez, sem dar o pulo do gato, mas vai dizer, olha, ele fez através disso, o modelo é esse, funciona desse jeito. Isso é patente. É isso que Deus sabe. Ele sabe o que você fez, por que fez. E se você tinha como fazer diferente. Então é bom você tomar cuidado. Porque aqui você pode dizer para mim, não, mas olha, eu pensei que... Não. Eu pensei que não adianta. Eu moro em frente ao autódromo, né? Vocês sabem ali, né? Chego hoje lá, tem um carro na minha garagem, bem na porta. Falei, como é que eu entro? Um carro, não entro. Aí, eu fui lá, no policial do DSV que estava lá, falei, rapaz, tem um carro na minha porta. Foi lá, falei, tá bom. Não tem o que fazer, não ia vir um guincho aquela hora. Falei assim, ó, vamos fazer assim, ó, vou tirar
aqui, aí acertou um jeito, tinha um outro carro parado, ele falou, mas o motorista estava, sai, aí entra de lado, não deu para entrar de frente. Ficamos lá uns 15 minutos e conseguimos colocar o carro lá assim, ó. Eu já agora tirei a carta de novo, pintou certinho. Aí ele falou assim, mas eu vou dar um recado para esse pessoal que ficou aqui, ó, caneta nele. Já mandou uma multinha para ele lá. Aí eu fiquei pensando, ele falou, sabe o que é isso? Eu falei assim, olha, a pessoa chega, e olha que interessante, hein? Policial. Falou que era crente, falou nada. E a pessoa chega que tem o flanelinha. Ela está cheia de flanela, aqueles guardador. E sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, não, pode ir por aí que não tem problema. E sabe o que o policial falou? Pastor, eu fiquei impressionado. Ele falou para mim assim, mas ele é que é o motorista. Não tem desculpa. Ele sabia que não podia pôr aqui. Multa para ele. Falei, olha só. Aí eu fiquei pensando em Deus. Não, senhor, mas ó, estava naquela igreja, o pastor Neil também, né? O pastor Viana. Não funciona. Não, mas aquele irmão, nuas e patentes. Sabe o que ele vai dizer? Crente é você. Você vai dar conta. Do mesmo jeito que o policial falou, ele não tirou a CNH dele, a Carteira Nacional de Habilitação, então ele sabia que aqui não podia estacionar. Ele sabia, é claro, não pode estacionar numa guia rebaixada. Não pode, senão tem que ser multado, e se tivesse oportunidade ia ser guinchado. Não porque eu quis, porque o policial tem que fazer isso. Mas, quando você chegar diante de Deus, não vai ter desculpa, hein? Vai falar, você sabia. Porque Deus conhece você de uma forma patente. Ele sabe o método que você chegou para o raciocínio. Esse é o problema. O seu jeito de raciocinar, eu sou jovem, as coisas são assim mesmo, eu precisava de dinheiro, qualquer coisa, Deus vai saber o seu método de raciocínio e você será o quê? Condenado pelo seu método. Então, é bom pensar que você vai dar conta para esse Deus. E mais, não sei qual é a sua situação hoje, mas sua fama está no céu. O Senhor Deus sabe. Eu não sei. Eu te desculpo. Mas Deus sabe. E Ele vai te cobrar. Não tenha dúvida. Todas as coisas estão patentes e nuas diante daquele com quem nós vamos ter que tratar. E esses dias falando com uma pessoa, ele disse para mim assim, morro de medo desse dia só de pensar na vergonha. E eu falei, eu também. Que irmãos, aqui é fácil. Põe aqui um paletó, uma camisa, cara de crente, fala da Bíblia. Não. Crente. Quando estiver lá, que Deus fala assim, peraí, vamos ver essa patente aí, como é que você chegou nisso? Vou brincar, hein? Não é isso, hein, irmãos? De jeito nenhum, Deus me livre, hein? Mas pensa, você colocou aquele terno para enganar o pessoal, você é um pilantra, você queria o dinheiro deles, você queria se aproveitar deles. Irmãos, lá não vai ter jeito, esses apóstolos, sei lá o nome que dão lá, que eu nem julgo, eles vão acertar com Deus. Não se preocupe. Não é que eu quero justiça, é que Deus, é como hoje. Eu só falei, policial, eu só quero entrar em casa. Ele, não, então vamos dar uma caneta para esse homem, vamos mandar uma multa para ele, se tivesse guincho, eu ia mandar guinchar, porque ele é da lei, eu não, eu fico na minha. Eu só falei, eu preciso de entrar em casa. Eu nem precisava de multar, mas ele quis multar. Eu não pedi para multar. Ele falou, mas eu vou multar, porque ele tem que multar. E Deus é justo, ele tem que punir o pecado. Por isso é que tem de novo Jesus Cristo. Ele veio para pagar o nosso pecado. E daí a nossa patente muda. Lembra que a patente muda? Vou brincar aqui de novo, Marcos, Maria Isabel, com vocês. Olha, fiz uma máquina de ler pensamento. Tira foto do pensamento. Como é que funciona? Funciona do jeito assim. O Senhor Deus é que vai te explicar. Acabou. Está resolvido. Quando eu chegar lá, eu sei que vai ter vergonha. E para todas as vergonhas que eu vou passar, eu vou pedir perdão, eu vou falar, mas Cristo me salvou. É só isso que eu tenho. O único argumento que eu tenho, o único, Cristo me salvou. Cristo pagou os meus pecados. E eu tentei ser grato por Ele toda a minha vida.
e o meu pedido, eu não fiz, irmãos, vou publicar algo que eu já falei aqui, né? Eu não fiz aliança com meus olhos, claro que eu procuro, mas não é esse. A minha aliança com os meus olhos e o meu pensamento, que eu já declarei algumas vezes aqui, é: Senhor, que eu morra na véspera do escândalo. Eu só quero isso. Falei: Senhor, já estou feliz. Se eu quero só morrer na véspera do escândalo. Se for amanhã, que hoje eu morra. É essa a ideia. Porque daí, morrer eu vou morrer mesmo, de qualquer jeito, mas eu quero só na véspera do escândalo. Eu só não queria que fosse manchada a biografia, não por mim, mas por Cristo. Até porque um escândalo de alguém da igreja pode destruir uma igreja. E aí eu não queria. É só isso. Então, pense. Olha o que acontece. Tem um mundo espiritual, sua fama chegou lá. E eu vou agora mais longe um pouquinho. Aí, volta para Jó, né, que é o nosso texto. O que causa estranheza aqui? Verso 6 de novo. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Espera aí. Satanás tem acesso a Deus? Deus tem acesso a tudo. Não há lugar no mundo, visível ou invisível, que Deus não entre e que Deus não esteja. Por quê? Porque o Senhor criou e sustenta todas as coisas, visíveis e invisíveis. O bem e o mal, o Senhor Deus está sobre tudo isso. Não há o maniqueísmo. Sabe o que é maniqueísmo? Maniqueísmo é uma doutrina que diz que Deus e diabo são forças antagônicas que ficam brigando com o outro. Não, irmãos, Satanás é um servo de Deus. Sabia? Ele é servo de Deus. Aquela passagem que já, não vou falar aqui, difícil de um profeta que fala: olha, Deus estava lá e falou: quem vai lá enganar o rei? O espírito de mentira fala: eu vou. Olha, irmãos, eu não vou entrar nisso, que é um texto muito complicado. Mas você vê que ali o mal está servindo a Deus. Irmão, tudo serve a Deus. Tudo. O Senhor Deus, Ele manda em tudo, bem ou mal. Não há criatura alguma diante dele. Então, primeira surpresa é essa. Salomão, quando ele vai inaugurar o templo que ele construiu, lembra que ele fala? Eu vou lá, já volto para Jó, hein? Segundo Crônicas 6,18, eu vou ler, mas eu volto aqui já. Já. Só vou ler aqui, só para você ter uma ideia. O que ele diz? Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Pode fechar lá. É só para você ver que o Senhor Deus, ele é onipresente. Irmãos, esse oni é tudo. Tudo. Presente em tudo. Em todos os lugares, ele está presente. Então, primeiro susto é esse. Satanás está junto com Deus no mesmo ambiente. Bom, eles conversam, irmãos, desde o Éden eles conversam, lembra? A serpente? Deus está conversando com ela. E até a primeira profecia sobre Cristo, ele falou para a serpente: você vai morder o calcanhar do descendente da Eva, mas esse descendente vai esmagar a tua cabeça. A profecia dela para Satanás. Então, fica tranquilo. A segunda coisa é, o que Satanás está fazendo lá? O que ele está fazendo lá é o que ele faz desde o princípio. Ele é, como diz o hino, o grande acusador. Olha no verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste de sebe, quer dizer, uma cerca viva e alegre, essa é a ideia, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende tu a tua mão, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, ele está lá para acusar a gente. Irmãos, ele está para acusar, é isso que ele faz. E aí você fala: pastor, ele era assim? Não, irmãos, ele é assim.
Ele, sabe onde ele está agora? No mesmo lugar. Irmãos, ó, agora você tem que ir comigo. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá para Apocalipse, olha. No livro de Apocalipse, capítulo 12, livro da Revelação, no verso 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele continua. Eu vou dizer mais, hein? A gente dá muito material para ele. Pastor, mas aí não tem salvação? Não tem mesmo. Não tem escapatória? Não tem mesmo. Só tem um jeito. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único jeito é você entregar-se, render-se ao sacrifício de Jesus Cristo. Entregar-se a Ele e aí viver uma vida de acordo com a sua entrega. Irmãos, ó, você tem que pensar nisso. Quando vocês, vamos lá, aceitamos Cristo, somos batizados, entramos para a igreja. Irmão, isso tem que ser encarado como um casamento. Tem que ser encarado desse jeito. Sabe, eu não posso falar que eu vou embora. Não posso falar que eu vou viver sozinho. Mesmo que esse mundo fale, irmão, isso não é o plano de Deus. Sabe, esse não é o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus é casar. A não ser que ele foi chamado para ser solteiro. O plano de Deus é que se multiplique. O plano de Deus, irmãos, olha, de novo, eu vou falar isso, olha, me perdoe você. Irmãos, o seu cachorro, o seu gato, não é sua família. Desculpa, não é. Deus não fez isso, irmão, não é. Gosta, irmãos. Ó, eu gosto e gasto. A minha gatinha ficou doente, gastei o dinheiro lá, falei, meu Senhor Deus. Quanta pizza eu perdi lá? Mais que pizza. Mas eu vou deixar ela morrer? Não vou, porque o que a Bíblia diz? Pastor, tem base bíblica? Tem. O justo cuida dos seus animais. Vamos cuidar dela. Né? Aquela gatinha. Vira lata, fica na rua o dia inteiro, mas volta doente. Fazer o quê? Vamos cuidar dela. É assim que funciona a vida. Deixa pra lá. Mas a sua família é essa. Essa. Quando você aceitou Cristo, essa é a sua família. É assim que vai funcionar. Você pode fazer diferente, mas não vai dar certo. Olha, talvez aí tenha alguém assistindo, já fez parte de uma igreja. Então quero que você pergunte para alguém que já saiu da igreja e depois voltou, para você ver o que é ficar lá fora. Irmãos, não é ruim. É a consequência que é pior. Mas enquanto você está lá fora, parece que está tudo bem. Só que não é. Não acredite nisso. Porque somente Jesus pode perdoar pecado. Sabe, o pecado é uma chaga, é uma doença que vai aumentando, aumentando, tomando conta da gente, e chega uma hora que você começa a ter prazer nisso. Irmãos, olha, o nosso corpo é esse. Sabe qual é o problema de uma pessoa que fica de cama? Ela fica de cama, é tratada depois. O que ela tem que fazer? Fisioterapia. Porque a perna trava, porque o corpo cria aquelas escaras. Por quê? Porque não é para ser assim. Então só tome cuidado. O remédio é arrepender-se dos pecados e aceitar Jesus. Certa vez um homem foi levado, um paralítico, para Cristo, e ele disse: filho, são perdoados os teus pecados. E os judeus disseram: mas só Deus que pode perdoar pecado. Jesus disse: para você saber que o Filho do Homem pode perdoar pecados, eu vou te falar: levanta, pega seu leito e vai embora. Ele pode tanto curar quanto perdoar. E a doença do pecado é mais difícil de curar. Porque as outras doenças, o ser humano se vira. As Paralimpíadas são um exemplo. Só sem pernas, sem não sei o quê, e eles têm uma vida normal. Cada dia o ser humano consegue curar o corpo humano, mas a alma humana cada vez definha mais. Pode notar, doenças da alma. Você já notou? Eu vou entrar numa área aí, eu sei que tem uns psicólogos aqui na igreja, hein? Depois vocês me batem.
faz a correção. Você já notou que as doenças da mente são chamadas transtorno? Não é doença? Transtorno. O que é o transtorno? A gente junta e diz, olha, isso é um transtorno. Acabou. No passado, uma pessoa que tinha atração pelo mesmo sexo era considerada um transtorno. Aí houve uma reunião, algumas disseram, não é mais transtorno. Agora não é mais transtorno. Tem problema com isso, pastor? Sabe qual é o meu problema? É que hoje uma pessoa pedófila é considerada um transtorno. E no dia que falarem, não é mais, o que eu faço? Você tem que pensar nisso. Cuidado. Se a nossa base é a Bíblia, aí não tem mudança. Mas se a minha base é a convenção social, aí eu faço o que eu quero. E o mundo não é levado pelas nossas necessidades. Já notou o seguinte? Geralmente, quando tem atropelamento, esses dias, um médico matou a mãe. Como é que ele estava mesmo, hein? Você lembra do que aconteceu? Foi provado? Ele estava embriagado. E essa notícia foi dada à noite. Mas, engraçado, durante o dia eu vejo comercial de bebida alcoólica o dia inteiro. Não é estranho? Ué, se é tão ruim, por que não proíbe? Tem alguma coisa estranha aí, hein? Pensa bem, irmão. Se o mundo que você acha que é bom é tão bom, por que você está sofrendo? Volte para os caminhos do Senhor, ou ande nos caminhos do Senhor, converta-se a Cristo se você não converteu. Aí você vai ter uma vida diferente. Mas vamos continuar. Quando Satanás acusa, como eu falei aqui, né? Olha, claro, ele está cheio da nota, olha aí, tem um monte de gado, tem os filhos tudo bonito. O Senhor colocou uma cerca alegre e cheia de vida ao redor dele. Põe a mão nele e veja se ele não vai. Olha o que ele diz aqui, vamos lá de novo no verso 11. Jó 1, eu estou em Jó 1. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. É isso que ele acusou. Só que nós temos que ver o seguinte, lembra que eu falei que todas as coisas estão patentes e nuas diante de Deus? Então ele conhece os nossos pensamentos. No Salmo 139, diz que antes das palavras saírem da boca, ele já sabe. Então ele já sabe a situação que você está, que eu estou e como nós chegamos aqui, hein? Não se preocupe. Você não aceitou Cristo? Deus sabe. Você já aceitou? Deus sabe. Você está vivendo uma vida de pecado? Deus sabe, e Ele sabe o porquê, que é o pior. Ele sabe o porquê que você chegou aqui. Aí, Deus conhece o quê? Os pensamentos de Jó e conhece também a astúcia de Satanás. Eu vou lhe dizer a minha certeza hoje, assim, minha convicção hoje, né? Se fosse eu, Deus ia falar, não põe a mão nele. Por quê? Porque ele não ia aguentar. Cada um sabe do seu. Jó, irmãos, ele tinha uma força de fé inigualável, para mim, pelo menos. Só por Cristo. Não ia conseguir o que ele fez. Porque ele fala, Deus fala, pode tocar. Por que ele fala? Porque ele conhecia Jó. Irmãos, ele sabe o que vai acontecer. Olha, Deus é atemporal. Ele está antes do tempo. Por isso que o que vai ser para ele já foi. Ele já sabe, é difícil para a gente. Nós temos que cuidar do tempo, mas ele não. Então, quando você tem essa consciência de que Deus sabe tudo e que Ele conhece a sua sinceridade, você pode mesmo travar um diálogo com Ele a nível de Pedro. Sabe uma coisa que me intriga muito naquele diálogo? Vamos comigo agora, se você puder ir. João 21. Evangelho de João, capítulo 21. Deixa eu ir lá de novo, lá depois da ressurreição de Cristo, né? 21. Cadê? Estou aqui. Tá. No verso 15, então diz assim, depois de terem jantado, Jesus já ressuscitou aqui, né? De 21 que eu estou?
Onde é que eu estou aqui? Estou no 15, né? Eu falei, verso 21, 15, está certo. Diz assim a Bíblia: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, então Jesus, né? Apacenta meus cordeiros. Então ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, porque o Senhor conhece meus pensamentos. Só que daí, Jesus, a segunda vez fala com ele, olha, verso 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez ele repete a mesma frase: o Senhor sabe que eu te amo, você sabe. E disse-lhe então Jesus: apacenta minhas ovelhas. Mas então Jesus fala a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí cai a tristeza de Simão. Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Irmão, essa frase que está aqui no meio é a mais importante do diálogo. Aqui você pode traduzir: tu és Deus. Não é o que o Senhor sabe pelo que o Senhor viu eu fazer. Até porque, vou aqui analisar Pedro, hein? Até porque, poucos dias atrás, Pedro tinha negado. Lembra? Ele tinha negado. Mas o que é que Deus conhecia? A patente, a forma, o jeito de Pedro, que apesar de tudo era um amor muito grande, do jeito dele, do jeito humano, do jeito bronco, do jeito bruto, mas era o amor. E quando Jesus pergunta a terceira vez, ele enternece Pedro, Pedro cai. Sabe, eu vou aqui interpretar, não é o amor que eu tenho, é o amor que o Senhor deu para mim. A gente ama Deus porque Ele amou primeiro. Não é porque eu gosto muito de Deus, não. É porque Deus me deu esse amor. Porque se Deus não me der o amor, eu não amo a Deus. Então Pedro fala: o Senhor é Deus. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. E daí Jesus não pergunta mais. O que ele diz? Ele diz: você vai sofrer por causa desse amor. Qual lição que nós aprendemos aqui? Do mesmo jeito de Jó. Nós vamos chegar lá em Jó, hein? Ele estende a mão, nós sabemos, nós já lemos isso. Satanás estende a mão. E aí é que vai provar o amor. Então, para mim, eu que estou fazendo, não está na Bíblia, não é eu que estou pensando, que eu posso comparar o diálogo de Jesus com Pedro, com o diálogo lá de Jó, sem saber do que está acontecendo, a mesma firmeza eu amo a Deus além, estou disposto a sofrer, estou disposto a perder por causa desse amor. É isso que, para mim, eu interpreto Pedro dizendo: tu sabes de tudo. É assim, ó, igual Jó, o Senhor sabe que se eu perder tudo, eu vou continuar. É isso. É isso. E a gente viu lá em Atos capítulo 3, quando fala para, ele: não vou parar. E vamos, o governo está te mandando, não vou parar, eu vou obedecer a Deus, porque o meu amor a Ele é acima de tudo isso. Acima. E aí eu pergunto para você: o amor que você tem a Deus é acima da influência dos seus amigos? O amor que você tem a Deus é acima da influência dos seus professores? O amor que você tem a Deus é acima do seu trabalho, do seu patrão? O amor que você tem a Deus é acima da sua opção política? O amor que você tem a Deus é acima? Porque eu não sou Deus, eu não sei. Para mim você falou, eu acredito. Mas lembra, tu sabes de tudo. Pedro fala, tu sabes de tudo. Mas Jó, ele está perdido, ele não sabe de nada, ele só sabe as coisas que estão sendo discutidas lá em cima, e ele não sabe de nada. Então, voltemos para Jó, capítulo 1. Eu já vou adiantar, porque nós já lemos, né? Tá bom? Então, já vou caindo para o final, porque nós já sabemos aqui, que depois tem toda aquela desgraça, que eu não vou chegar aqui, porque Deus fala, eu vou só ler aqui, ó, não vou, só essa primeira parte aqui, olha, verso 12, tá?
Então disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pronto. O que ele foi fazer? Satanás saiu da presença do Senhor, eu vou comparar aqui. Irmãos, é Judas saindo da ceia. Vai fazer besteira. E aí ele faz tudo aquilo. E você nota que as coisas são sequenciais, as coisas são cruéis e só sobra um para dizer as notícias. Já notou? É aquela assim, olha, eu vou deixar só um para explicar que fui eu que fiz tudo isso. Só um. Por que não matou todo mundo? Porque Jó não poderia atribuir aquilo a um acaso. Ele tinha que ter a explicação. E Jó entende de algum jeito, que eu não sei como, talvez pela integridade dele, porque o Senhor revelou, claro. Mas Jó entende tudo aquilo e ele faz 3 coisas que são a nossa necessidade quando Deus perguntar: observaste o meu servo Jó? E eu vou terminar agora, porque nós conhecemos essa história, eu já li, mas eu queria imaginar que nesse momento, são 8h20, dia 3 de novembro aqui no Brasil, em São Paulo, imagina que lá em cima, no mundo espiritual, tem alguém lá, algum anjo mau dizendo, Deus fala, observaste o meu servo Viana que está pregando lá? Observaste o meu servo Marcos? Osdônio? Celso? Eliseu? Adriano? Já imaginou se nesse momento isso está acontecendo lá em cima? Porque Jó não sabe, hein? Jó está tão perdido. Só que lá, naquele discurso, Deus fala, observaste aquele meu servo Jó? Então, ele é bem íntegro, ele é reto, ele me teme, ele desvia do mal. E a minha pergunta, quando eu pensei no tema, que o tema foi, observaste o meu servo Jó? Era, qual destes, se é que eu tenho algumas dessas qualidades, quais desses caracteres que eu tenho? Qual o caractere que você tem? Você é reto? Você é justo? Você teme a Deus? Não é saber, temer a Deus, não é saber que Deus pode mandar um raio. Não. Temer a Deus é Hebreus. Você teme a Deus que um dia você vai sentar lá, ou sei lá, vai ficar diante dele, e as coisas vão ficar nuas e patentes, e você vai ter que tratar do seu método de pensamento lá com ele? Você já pensou nisso? Será que eu temo realmente a Deus? Será que eu me desvio do mal? E como é que eu me desvio do mal? Vamos pensar nisso? Irmãos, Jó deu a dica para nós. Olha, fiz uma aliança com meus olhos. Não vou olhar para uma virgem. Não, qual a sua tentação hoje? É a rede social? Arranca fora. Problema nenhum. São os amigos? Troque de amigos. Troque. Bom, se não estou sendo bom para você. É o ambiente? Troque de ambiente. Qual o melhor? Não sei. Você só tem que pensar. Será que Deus falaria uma dessas coisas de mim? É hora de eu pensar. E eu gostaria de falar a mais fácil. A mais fácil não é ser reto, com certeza. O mais fácil não ser íntegro, porque uma pessoa íntegra é uma pessoa completa em termos de moralidade. Difícil também, hein? Temer a Deus desse jeito, de Hebreus, de patente, também é difícil. Eu acho que o mais fácil é desvia-se do mal. E daí eu queria que você pensasse, se esse é o mais fácil, me diz o seguinte, o que você está fazendo para ter pelo menos essa característica?
Lá em casa tem umas plantas lá, né? A gente faz um monte de coisa e não dá fruto aquele negócio. Aí eu falo, bom, vamos começar. Aí você começa, a primeira coisa é, tira as ervas daninhas. Esse é o mais fácil. E daí você fala, não, pessoal, não, eu quero colocar, como é que é? Até os nomes lá, sei lá, torta de mamona. Apareceu tanto nome lá, que eu nem sabia que isso aí existia, mas tem. Tem um monte de coisa que você põe lá, aí vem aquele caipira e fala, rapaz, tira as tiririca. Fala, que é isso? É aqueles matinhos. Tira as tiririca, a primeira coisa. Está cheio de tiririca na tua vida aí? Tem que tirar, meu filho. É a primeira coisa. Se pelo menos Deus falar, tá vendo o meu servo, vou brincar, hein? Estou brincando, vamos brincar com o Neil então. Tá vendo o meu servo Neil? Ele é o que se desvia do mal. Já tá bom, hein, Neil? Pensa bem. Se a gente for disso, já, 25% da característica tá boa pra gente. Será que você tem isso? Porque se você tiver isso, o resultado vai terminar aqui, no verso 20. Então, Jó, o homem íntegro, reto, que temia Deus e que desviava do mal, ele se levanta diante da catástrofe de perder família, bens, servos, de estar em um só instante desfilhado, na falência. Ainda ele estava com saúde aqui ainda, mas saúde só fora, porque dentro, se é que tinha depressão, acabou. Perdeu 10 filhos de uma vez só, tudo. Perdeu todos os bens de uma vez só, tudo. Esse homem se levanta para enfrentar. E como é que ele enfrenta? Ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, que era um sinal de humildade, lança em terra, ele se ajoelha, ele se lança no chão, não é só, ele cai no chão e adora. E como é que ele adora? Ele simplesmente, ele reconhece, e de novo, olha, vocês viram que hoje talvez o tema devia ser a patente de Deus, né? E daí ele mostra a fórmula, a patente, como se faz. Ele volta ao princípio. Se eu sair nu do ventre da minha mãe, e eu vou sair deste mundo nu também, porque nada do que eu tenho vai comigo. Resolveu. O Senhor me deu tudo que eu consegui. Não foi o meu trabalho, não foi a minha honestidade, não foi a minha retidão, foi o Senhor que me deu. Então ele tem o direito de tomar, porque tudo da minha vida é dele. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o resultado é que ele não pecou. Mas veja como é fácil. Olha aqui. Você adora a Deus, não importando as circunstâncias. Você não culpa a Deus. E mais, você vê que a alma é o mais importante. Por quê? O que Jesus falou? Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Lembra? A sua alma. Jó é uma lição, irmãos, eu vou continuar depois com outras mensagens, mas só para você pensar. Adore a Deus, não importa as circunstâncias. Ande no caminho dele. Por quê? Porque nós vamos ver, do decorrer, pode ler o livro de Jó, em 42 capítulos, é fácil, dá para você ler num dia só. Você vai ver que a patente de Jó, quando ele começa a argumentar, o que o Senhor faz, o Senhor não briga com ele. O Senhor fala, mas tem uma coisa aqui que pode ser melhorada. Curiosidade só de última hora. Santos Dumont, quando ele inventa o avião, os americanos aí, você que está nos Estados Unidos aí, Risa, sei lá, aí eles falam que é os irmãos Wright. Mas qual é a grande diferença? Aí, ó, eu vou entrar na área do Neil aí, que é física, hein? É que o pessoal jogou uma catapulta. Eles empurraram o avião. E Santos Dumont queria que ele decolasse. Esse foi o problema. E aí ele apresenta um dirigível e um aluno dele diz, mas olha, você tem que melhorar aqui, porque ele não está decolando. É o que Deus faz com Jó. Você vai ver no final do capítulo, do livro, que ele fala, corrija aqui, Jó.
O princípio está certo, mas você precisa de mais conhecimento. Você está partindo da sua vida e eu vou te falar antes da vida. E daí Jó fala o que todo sábio devia falar. Falei do que eu não entendia, sou mais burro do que pensei. Resolvido. Deus fala, tá bom, Jó, esse é o ser humano mesmo. Ora pelos seus amigos aí, vamos tocar a vida. E eu vou te dar de novo as coisas, porque eu só queria provar o seu coração. Está passando num problema? Deus só quer provar o seu coração. Só quer te dar disciplina, para você não ter que ficar doente espiritualmente, sofrer, ter consequências do resto da sua vida. Mude para Cristo agora. Agora. Ele é o único caminho. Ele que sustentou Jó. Ele sustenta Jó. Ele que nos defende. A Bíblia diz que ele está até hoje fazendo, sabe o quê? Nos defendendo diante do acusador. E você não abandone isso. Eu te peço, volte para Cristo, ande com Cristo. Se você não aceitou Cristo, aceite Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jó é a palavra de Deus também. Você tem que voltar-se para Deus, porque você não vai ficar adorando, idolatrando Jó. Não, não. Você vai adorar, idolatrar o Senhor Jesus, que é o próprio Deus que se fez carne e que pode perdoar o seu e o meu pecado. Nós vamos tratar com Deus, hein? Olhe sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Eu clamo, Pai, que hoje se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, Senhor, talvez seja até simpatizante, mas sabe que o método, que a patente está errada, que hoje possa tomar consciência. Talvez tenha alguém que já aceitou Cristo, mas ainda não pediu o seu batismo, parou o processo, que continue, que seja firme no processo. Talvez tenha alguém aqui ou na rede social que saiu do caminho, está num caminho errado, que volte, Senhor, volte para o caminho, Pai, para que quando nós formos tratar diante de Ti, nós possamos mostrar o sangue de Jesus limpando nossos pecados. É em nome dele que eu estou orando. Amém.